Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Bruno e hoje eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários que estão pagando muito mais do que a Selic. Só para você ter uma ideia, no dia de hoje a Selic está em 10,75%, ou seja, 0,89% ao mês. Ao receber um dividendo acima de 1%, significa que você está ganhando muito mais do que a Selic. E além disso, sem pagar sequer um centavo de imposto de renda. Olha só que máximo. Então vamos analisar agora os 3 fundos imobiliários que estão pagando mais que a Selic. Lembrando que esta não é uma recomendação de investimentos. Eu estou apenas compartilhando meus estudos e investimento com vocês. Bom, vamos lá pessoal, começar entendendo aqui sobre o AIEC11. O que seria esse fundo aqui? Ele é um fundo de tijolo e ele é do segmento de lajes corporativas. Os imóveis desse fundo eles estão distribuídos, localizados principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Então vamos ver um pouco mais sobre esse fundo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, esse fundo está valendo R$ 46,40 no dia de hoje, tá? O último rendimento foi de 73 centavos e o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 18,94. É isso mesmo que você está vendo. Como a gente tinha conversado anteriormente, a Selic está num valor atual de 10,75, né? E esse fundo está pagando incríveis 18,94%. Bom, o valor patrimonial dele está saindo no valor de R$ 84,75. E um outro ponto bem interessante dele está com preço-valor patrimonial de 0,55. Então, é que nem eu falei nos vídeos anteriores. Um preço-valor patrimonial abaixo de 1 já significa que o fundo está barato. Então vamos acompanhar aqui também como foi a distribuição de dividendos, tá? No último ano. Como vocês podem ver, a distribuição de dividendos é bem constante. Setembro ele distribuiu o mesmo valor que de setembro, agosto, julho, junho e maio. Ele distribuiu o mesmo valor. Como vocês podem ver aqui, é um dividend yield bem alto. Pode ver aqui, 1,39. Uma simulação desse fundo frente à poupança. Se vocês tivessem aplicado 50 mil na poupança ou se tivesse aplicado 50 mil nesse fundo. Na poupança, vocês teriam um montante final de 53 mil. Já nesse fundo, você teria um montante final de 53.007. Ou seja, você está ganhando um pouco mais que a poupança. Bom, esse fundo, outra coisa é que esse fundo não tem nenhum tipo de vacância. Então, o que acontece? Os 2 imóveis que ele tem não recebem nenhuma vacância. Ou seja, estão sempre alugados, tá? Agora vamos analisar aqui um informe periódico, só para ver os imóveis, ver o imóvel que mais rentabiliza, tá? Só para você ter uma ideia geral de como que funciona esse fundo. Bom, vamos lá. O item mais importante aqui, eu vou até dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Vocês podem ver que tem 2 ativos apenas, que são 2 imóveis, né? O primeiro aqui é o Rocha Verá Torre D. O inquilino dele é a Dow AgroSciences. E esse imóvel aqui, ele detém 71,9% da receita total do fundo. Então, se vocês forem ver, é o mais importante que existe nesse fundo. Já o outro imóvel, que é o Standard, ele detém 28,1% da receita. Só para vocês entenderem aqui o que é que mais gera receita nesse fundo. Como eu falei, né, ele também apresenta aqui a inadimplência e a vacância. Pode ver que nos últimos 12 meses não teve nenhuma vacância, não teve nenhuma inadimplência, tá? E por último, só uma demonstração aqui do que são os imóveis, tá? Pode ver aqui, ó, tem até uma imagem aqui do que é o imóvel. É um imóvel na cidade de São Paulo. E o outro imóvel fica na cidade do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Então vamos para o próximo fundo imobiliário agora. Bom, agora a gente vai falar do RISAC 11. O nome dele é RISAC, né? O que esse fundo faz? Ele é rentabilizado através da compra de CRI, CRAs, LCI, LCA, até no caso letra hipotecária. Então esse fundo, ele, como fala, rentabiliza através da compra de outros títulos imobiliários. Então vamos ver um pouco mais sobre esse fundo. Bom, o último rendimento dele foi de 1,05.
O dividend yield dele dos últimos 12 meses está em 16,55, então bem acima dos 10,75 da Selic. O valor patrimonial dele é de 88,58, ou seja, perto do valor atual da cotação, ele está apenas a 0,88 do preço-valor patrimonial, ou seja, está barato. É um fundo que está bem barato. Bom, vamos aos dividendos aqui, analisar como foram os dividendos dos últimos 12 meses. O último dividendo foi de 1,05, então foi pago 1,34% ao mês. Nos últimos 12 meses ele distribuiu R$ 12,91 em R$ 12,91, totalizando um dividendo aí de 16,49%. Então, como vocês podem ver, ele distribui um bom valor, né, nos últimos 12 meses. Vamos analisar aqui a consistência desses dividendos, né? Como vocês podem ver aqui, a consistência até que é boa. Dá para ver aqui que ele se mantém, que esse dividendo se mantém nos últimos 6 meses, tá? Vamos colocar aqui um ano. Mas como vocês podem ver aqui, ó, ele está sempre distribuindo entre 1,44 e 1,30, tá? Só no último, em setembro, que ele distribuiu 1,14, mas logo em outubro já voltou ao patamar de 1,35. Bom, vamos analisar aqui agora o relatório gerencial, só para mostrar para vocês a composição do fundo, como que ele rentabiliza suas cotas, só para você ter uma ideia geral de como que ele ganha dinheiro, tá? Bom, como vocês podem ver aqui, ó, no portfólio por indexador, né? Esse fundo, ele indexa a maioria dos seus ativos no CDI+, né? O que seria CDI mais CDI mais uma determinada taxa. 54,9% dos ativos, eles são indexados por IPCA+, que seria IPCA mais uma taxa também. Bom, vou mostrar aqui um pouco dos ativos que tem nesse fundo, né? Como vocês podem ver aqui, ele tem o ativo CRI Solar. Esse ativo ele detém cerca de 6% do patrimônio líquido. Vou mostrar os 3 principais ativos, tá? Então, assim, basicamente são CRIs, igual eu tinha falado, CRA. Então, são ativos que geram muito mais. Então, como vocês podem ver aqui, ó, próximo aqui já é o CRI AXS, provavelmente é de alguma construtora, provavelmente é de algum imóvel aí que esteja lançando algum CRI para conseguir valores. Então, aqui ele fala, né, o tomador, AXS Participações. Agora, olha as situações que esse fundo consegue pegar. Ó, taxa de emissão de 11%, né? E esse CRI aqui, ele faz parte de 5,21% do patrimônio líquido do fundo. E por último aqui, o CRI Alegra 2, que ele é da concessionária Alegra Pacaembu. Provavelmente é uma construtora também. E o indexador é do CDI mais 5%. Então, como data de vencimento é bem próxima, né? 2025. E esse CRI, ele ele detém 5,17% do fundo. Então, como de um resumo geral, ele investe em CRI, CRAs, LCs e por isso consegue garantir essa rentabilidade maior do que os outros fundos. Vamos para o próximo fundo imobiliário aqui. Bom, o próximo fundo imobiliário aqui é o HCTR11. Eu acho que vocês já devem até conhecer, né? É o Hectare. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo do tipo papel, né? E ele é do segmento títulos e valores imobiliários. Nada mais é que os investimentos que esse fundo faz, eles são aplicações no mercado de investimentos imobiliários. Ele também pode investir em títulos e valores imobiliários, tá? Então vamos começar analisando ele aqui. Como vocês podem ver, o último rendimento foi de 0,39. A cotação dele é de 27,52. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,12. Então, bem acima ainda também da Selic, tá?
e o preço-valor patrimonial dele, que está sendo de 0,25. Então ele está com um valor bem baixo, ele está com um valor bem baixo referente ao seu valor patrimonial. Agora a questão dos dividendos, os últimos dividendos aí do último ano. Como vocês podem ver, esse fundo aqui ele mantém até que no caso aqui um rendimento bem interessante. A média de rendimento assim entre 0,96 até 1,30 mais ou menos, 1,32. Então até que ele tem um rendimento bem estável, tá? No último ano ele teve esse rendimento bem estável. Nos últimos 5 anos o rendimento foi bem alto e aí depois foi estabilizando mais. Mas no último ano é bem estável e se manteve aí na média de 1,33 até de 0,90 até 1,33. Bom, vou mostrar aqui um pouco se você tivesse aplicado na poupança versus no fundo, tá? Na poupança você teria ganho um valor de 53 mil, já no fundo você teria ganho um valor de 47 mil. Por quê? Porque provavelmente o valor da cota aqui caiu. Mas assim, mesmo com o valor da cota caindo, você ainda você ganhou bastante rendimento. Ó. Rendimento aqui dá de 8.077,57. Bom, vamos ver aqui o que é a composição do fundo, né? Só para entender aí no que ele investe, tá? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui também, igual o último fundo que eu mostrei, mostrar os 3 primeiros CRIs que ele investe, tá? Só para vocês terem uma ideia do que cada CDI aí faz parte do rendimento. Então, vamos lá. Ele investe em dois como fala, CRIs parecidos, né? Primeiro é o CRI Circuito de Compras Sênior e o segundo é CRI Circuito de Compras Mezanino. Os segmentos deles são shoppings, né? E o vencimento é até bem longo, outubro de 2040. O indexador aqui é IPCA e você ganha uma taxa de juros de 8%. Então, é IPCA, se o IPCA tiver 6%, mais 8%, só nesse ativo aqui o fundo já está ganhando cerca de 14%. Esse daqui CRI é um dos que mais ele detém quase 7% do patrimônio líquido, tá? E o restante dos CRIs dos outros ativos, eles são mais pulverizados, no caso, né? Então, como vocês podem ver, o maior ativo aqui é esse que detém 3,6% do fundo. Nada mais é do que uma construção de um parque temático, algo nesse sentido, tá? Taxa de juros IPCA mais 10,5%, né? Então esse CRI aqui garante uma taxa muito boa para esse fundo. Então é isso, pessoal. Só mostrando aqui para vocês esses 3 fundos que têm mais rendimento. E aí, gostou do conteúdo? Então já deixa seu like e se inscreve no canal para a gente conseguir atingir mais pessoas que precisam investir melhor. Se você quer aprender a como investir em fundos imobiliários, eu fiz esse vídeo aqui te ensinando a como fazer uma análise bem completa. Então, obrigado por assistir até aqui e até a próxima!